Saudações ouvintes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Que É Música. Meu nome é Vitor Camilo e... Como vocês podem ver, eu sou um grande fã de The Get Down. E é no pique da reestreia dessa série maravilhosa que a gente vai inaugurar ainda mais um quadro aqui no canal. A partir de hoje, a gente vai ter também o De Onde Veio. E a ideia dele é bastante simples. Se no Qual é a Importância a gente fala sobre as grandes personalidades da história da música, aqui a gente vai afastar um pouco o zoom e falar sobre questões musicais que são maiores do que só um indivíduo, focando principalmente nas origens delas. O assunto principal desse quadro vão ser os diferentes gêneros musicais, mas ele vai trazer também algumas surpresinhas que vão fugir um pouco disso. Em todo caso, nessa estreia do quadro, a gente vai voltar à década de 1970 para tentar entender de onde veio o hip hop. Simbora! Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer que esse não é um vídeo sobre The Get Down, muito embora eu seja um grande fã da série e o tema claramente seja relacionado. Então eu vou assumir que você que está assistindo esse vídeo não conhece a série e eu vou dar continuidade a ele como se ela não existisse. Em todo caso, eu recomendo com todo o meu coração que terminando esse vídeo você vá assistir The Get Down, porque é maravilhoso e porque muito do que eu vou falar nesse vídeo ajuda a entender melhor o que acontece na série. E Netflix? De nada. Bom, mas agora vamos falar do hip hop. A primeira coisa que a gente precisa saber para conseguir contar essa história é que ela tem data, horário e local exatos para começar. Dia 11 de agosto de 1973, às 9 horas da noite, no número 1520 da Sedgwick Avenue, no South Bronx, cidade de Nova York, Estados Unidos da América. Sim, é nesse nível de detalhe que a gente conhece a história do hip hop. E talvez essa seja a principal vantagem de se tratar de uma forma de expressão assim tão recente. Em todo caso, antes de a gente descobrir o que estava acontecendo nesse endereço, data e horário, vamos abrir um pouquinho o zoom para tentar sacar qual que era o contexto geral da época. Como eu já disse, a gente está falando especificamente da cidade de Nova York. Mais especificamente ainda, a gente está falando do Bronx, que é um dos 5 grandes distritos da cidade, junto com Queens, Staten Island, Brooklyn e Manhattan. Como vocês podem ver no mapa, o Bronx é a parte de Nova York que fica mais ao norte da cidade e também a sua parte mais continental. E especialmente nesses meados do século XX, começando a partir da década de 50, a região do South Bronx estava passando por uma fase bastante complicada. Acontece que, ao longo da primeira metade do século XX, o South Bronx foi uma região relativamente estável e habitada pela classe média operária de Nova York. Isso até que uma série de fatores econômicos, demográficos e imobiliários desencadeassem um processo de deterioração do bairro que só começaria a ser freado nos anos 80. A começar por uma evasão em massa a partir da década de 1950 da população branca que vivia no bairro e que até então era a sua maioria. O que por sua vez resultou em uma crise imobiliária sem precedentes na região. Afinal, a população negra e hispânica que vinha crescendo e se estabelecendo no bairro vinha travando uma batalha bastante dura contra o desemprego. E portanto, não tinham condições financeiras de ocupar os imóveis que iam sendo deixados para trás pelos antigos habitantes do bairro. E a consequência direta disso foi o desinteresse e o abandono desses imóveis pelos seus proprietários, resultando em um estado de completa deterioração do espaço físico. E com isso, o poder público começou a se ausentar do bairro mais e mais, em um processo que infelizmente eu acho que todos nós conhecemos. Para você ter uma ideia, a situação imobiliária no South Bronx ficou tão caótica que no início dos anos 70 explode uma epidemia de incêndios criminosos. E a lógica por trás deles é terrivelmente fácil de entender. Boa parte dos prédios da região estavam abandonados em função da disparidade entre o preço dos aluguéis e o poder aquisitivo da população. E os proprietários desses imóveis, que não estavam fazendo nenhum dinheiro com essa situação, decidiram que seria mais lucrativo destruir a sua propriedade para conseguir receber o dinheiro do seguro. E para piorar ainda mais a situação, ao longo dessa época surge uma via expressa que corta o Bronx de leste a oeste, a Cross Bronx Expressway, cujo processo de construção destruiu uma série de propriedades e forçou o deslocamento de uma série de famílias e negócios que habitavam seu caminho, agravando ainda mais a crise demográfica e imobiliária. Em suma, esses são os principais fatores que transformam o Bronx em uma quebrada, com altos índices de desemprego, pobreza, criminalidade, tráfico de drogas e gangues de rua.
Então, esse era o contexto social do South Bronx na década de 70. Mas e a música? O que o pessoal estava ouvindo? Como que eram as festas nessa época? Que tipo de som que estava rolando lá no dia 11 de agosto de 73? Bem, nesse ponto, a gente dá mais um salto para o passado para conseguir entender o caldo primordial que deu origem a essa música. Vamos voltar agora para o século XIX. Eu já falei isso antes aqui no canal, mas nunca é demais relembrar que toda música que a gente conhece hoje com matriz norte-americana tem ao menos uma boa parte da sua base na música que era praticada pelos escravos africanos no país ao longo do século XIX. Isso vale para o jazz, heavy metal, soul music, música eletrônica e é óbvio que vale para o hip hop também. No sexto vídeo desse canal, a gente falou sobre a genealogia dos gêneros musicais e sobre como é possível traçar uma cadeia que conecte um gênero ancestral a um gênero descendente que não tenham nenhuma relação sonora aparente entre si. Nesse vídeo, eu comentei também que se a gente partisse desse mesmo ancestral e escolhesse outros caminhos pela genealogia, a gente chegaria a resultados completamente diferentes. E é exatamente isso que eu quero fazer, para demonstrar para vocês um pouco da evolução da música de entretenimento norte-americana. Como eu já disse, a base de tudo reside sobre os spirituals e work songs, que eram praticados pelos escravos nas lavouras americanas ao longo do século XIX. Esse tipo de música era essencialmente vocal e corporal, e tinha algumas finalidades bastante claras. Ela era usada como forma de adoração religiosa, no caso dos spirituals, e como forma de estimular e azeitar o trabalho braçal, no caso das work songs. Em ambos os casos, uma das características mais fundamentais dessa música é o seu elemento de pergunta e resposta, ou do diálogo através da música. A partir disso, surge toda a linha evolutiva do jazz e do blues, que são gêneros que vão passar a história se interrelacionando. Na transição entre os séculos 19 e 20, a gente tem o surgimento do jazz de New Orleans, que era majoritariamente praticado nas ruas, ao ar livre e como forma de acompanhar os cortejos de casamentos, velórios e situações desse tipo. Os grupos nesse contexto geralmente eram bem pequenos e dificilmente passavam de meia dúzia de músicos. Mas acontece que isso começa a mudar radicalmente entre as décadas de 20 e 30. Depois da sua criação, a influência desse jazz tradicional de New Orleans se afasta bastante de casa e se dissemina pelo nordeste dos Estados Unidos ao longo da época da Grande Depressão, dando origem à cultura do swing jazz. Nessa época, o jazz passa a ser a principal forma de música de entretenimento em cidades como Nova York. Ele se torna um tipo de música extremamente convidativo à dança e atinge um nível incrível de popularidade. E para conseguir atender essa demanda, os grupos crescem consideravelmente em tamanho, dando origem às big bands, que chegavam a ter quase 20 músicos. Afinal, eles precisavam preencher o espaço sonoro dos grandes salões de dança, em uma época em que a tecnologia de amplificação sonora ainda era muito rudimentar. E pela proporção gigantesca que o swing jazz assume, ele dá origem a uma gama bastante ampla de dissidências e ramificações. Por um lado, ele dá origem ao bebop, que era uma música feita para os músicos, que negava o caráter de entretenimento de massa do swing jazz e que de certa forma é pai de todo o jazz mais intelectualizado que a gente conhece hoje. Mas por outro lado, o swing origina também toda uma vertente que é mais voltada à dança e à comunicação direta com o público. Essa, por sua vez, eventualmente deságua no rhythm and blues, que dá continuidade a toda a veia pop do swing jazz. Isso eventualmente deu origem à soul music, que trazia uma característica mais melódica e contemplativa. If you ever change your mind, go about leaving. E que nos anos 60 incorpora elementos mais agressivos para dar origem ao funk. Agora, é fundamental dizer que entre os anos 30 e 60, a tecnologia utilizada nessas festas dançantes evolui consideravelmente. Surge o disco de vinil, desenvolvem-se as técnicas de amplificação sonora e, ao contrário do que acontecia na época do swing jazz, na virada entre os anos 60 e 70, não são mais necessários 20 músicos para animar uma pista de dança, mas apenas uma figura: o DJ.
A cena da música de entretenimento nos anos 70 é amplamente dominada por casas onde os DJs comandavam as festas fazendo mixagens a partir de discos pré-gravados. Não por acaso, essas casas eram chamadas de discotecas. E a música da moda era um derivado do soul e do funk, conhecido como disco music. E foi um evento bastante despretensioso desse tipo que dois jovens irmãos de origem jamaicana resolveram organizar no tal dia 11 de agosto de 73. Ela, Cindy Campbell, queria arrecadar dinheiro para comprar roupas novas para a volta às aulas e resolveu chamar o seu irmão, que era DJ, para comandar a música na festa. E ele, Clive Campbell, era um cara bem grandalhão e que, em função disso, ganhou o apelido de Hercules. Mas ele entrou para a história com uma outra versão desse apelido: DJ Kool Herc. De acordo com o próprio Herc, a força principal que o levou a fazer o que ele fez naquele dia era só uma: tédio. Acontece que ele começou a identificar, nos discos que ele tocava, sessões instrumentais conhecidas como breaks, que pareciam ser as mais empolgantes e as favoritas dos dançarinos nas festas. Então, munido de seu potente sound system, ele teve a ideia de, ao invés de simplesmente deixar o disco ser tocado, pular do break de uma música pro break de outra música, criando aquilo que ele mesmo chamou de carrossel. E isso gerou uma excitação tremenda nos dançarinos, que a partir de então passaram a ser chamados de break dancers, ou b-boys e b-girls. E não só isso, com o microfone ele também gritava frases de incentivo aos dançarinos que estavam na pista de uma forma ritmada, fazendo o papel de um mestre de cerimônias, ou de um MC. Ou seja, nesse contexto, o Kool Herc lança as bases musicais que vêm a se tornar os pilares da cultura do hip hop. Mas como que isso se dissemina pela comunidade? Como eu disse no início do vídeo, na década de 70 o Bronx passava por uma fase bastante complicada, com boa parte da sua juventude envolvida com as gangues de rua. E até esse momento, essas gangues viviam literalmente em guerra entre si, disputando o espaço físico da região e com altíssimos índices de violência. E essa nova forma de música, iniciada pelo Herc, começa a surgir justamente no momento em que os membros de algumas dessas gangues estão tentando buscar maneiras de amenizar e apaziguar toda essa violência que domina o Bronx. E uma das soluções encontradas por eles é a organização de festas que ajudem a promover a comunhão entre membros de diferentes gangues. A partir desse momento, os membros de uma gangue ganham alguma possibilidade de frequentar o território da outra sem ter que pagar por isso com sangue. E as fronteiras do Bronx começam a se afrouxar um pouco. O Kool Herc pega carona nessa onda e leva sua música junto, e não demora até que essa nova forma de lidar com os discos passe a fazer parte da cultura local. E não só isso, a tensão e a animosidade que existiam no ar entre os membros de diferentes gangues, e que não se esvaiu simplesmente de uma hora para outra, passaram a ser revertidas para essas novas formas de expressão, e florescem a partir daí as batalhas de MCs, DJs e B-Boys. E nesse contexto das gangues, um outro DJ, que atende pelo nome de Afrika Bambaataa, ganha uma relevância fundamental. A ele é creditada não só a nomeação do hip hop, mas também a criação da Universal Zulu Nation, a partir do ano de 1977. Acontece que na sua adolescência, ele ganhou a oportunidade de fazer uma viagem para a África. E em função disso, o Bambaataa cresceu com uma visão de mundo que era diferente daquela da maior parte das pessoas que estavam ao seu redor. Ele próprio era membro de uma gangue, mas a partir de um determinado ponto, ele passa a querer propagar valores de maior solidariedade e união dentro da comunidade negra. O que tem tudo a ver com o movimento de amenização da violência que já tinha sido iniciado pelas gangues. E sendo ele um DJ do Bronx, influenciado pelo Kool Herc, é principalmente por meio do Afrika Bambaataa que a questão política e social encontra o seu caminho para dentro da cultura do hip hop. E se o Bambaataa foi o principal responsável por fazer o hip hop andar de mãos dadas com a consciência social, um outro discípulo do Kool Herc foi quem desenvolveu essa forma de expressão por um outro lado completamente cerebral e tecnológico. Grandmaster Flash é o nome do DJ que aperfeiçoou ao máximo as técnicas de breakbeat criadas pelo Kool Herc. Ele foi o primeiro DJ a estudar meticulosamente as formas de controlar o tempo dos discos que estavam sendo utilizados para criar os breakbeats. Essencialmente,
o que o Flash fazia era ter duas cópias de um mesmo disco que contivesse alguma batida interessante. Ele marcava com giz de cera o ponto exato nos discos onde aquela batida começava e deixava os dois apostos em agulhas diferentes. Enquanto o disco A estava rodando sobre a batida e fazendo ela soar nas caixas de som, o disco B estava silenciado e o Flash estava usando seu fone de ouvido para procurar o ponto da batida nele. No momento exato em que a batida acabava no disco A, ele soltava o disco B e silenciava o disco A. Quando a batida acabava de novo, ele repetia o processo do B pro A e depois do A pro B de novo e assim sucessivamente. E o resultado musical disso era que a batida do break entrava em um loop de repetição que só terminaria quando o DJ resolvesse encerrar ela. E isso criava uma base sólida e segura para que os MCs conseguissem desenvolver as suas rimas sem interrupção. Algo que jamais seria possível com um disco sendo tocado normalmente e que é uma das espinhas dorsais para o desenvolvimento do rap. E nessa linha, o próprio Grandmaster Flash fundou um dos principais grupos do início do hip hop, o Furious Five. Acontece que ele próprio, talvez pela sua dedicação extrema às habilidades de DJ, não conseguia desempenhar um bom papel como MC nas festas. E aos poucos, ele se cercou de 5 MCs que se responsabilizavam pelas rimas, enquanto ele tomava conta das batidas. E com o tempo, eles começaram a desenvolver um estilo performático de apresentações que se aproximava mais de um show do que de uma festa propriamente dita. E justamente por isso, esse grupo é apontado como um dos responsáveis por começar a deslocar o centro das atenções dos DJs, que até então eram os comandantes das festas, para os MCs, que ganham espaço para expor as suas ideias através das rimas, ao invés de simplesmente complementar o trabalho dos DJs. E por esses motivos que eu apresentei aqui, Kool Herc, Afrika Bambaataa e Grandmaster Flash são popularmente apontados como a santíssima trindade da fundação do hip hop. Como ele era inicialmente um gênero voltado às festas e às situações que demandavam música ao vivo, demorou alguns anos até que o hip hop começasse a ser gravado e assimilado comercialmente. Mas a partir desse ponto, ele nunca deixou de crescer, até se tornar hoje um dos pilares da música pop em todo o planeta. E antes de a gente encerrar esse vídeo, eu só gostaria de fazer uma observação e falar sobre o quanto a história do hip hop me toca. Para quem não sabe, eu sou produtor musical e trabalho com engenharia de gravação e mixagem. E todo o meu trabalho de pesquisa, que eu estou tentando jogar para um mestrado agora, gira em torno justamente dessa questão do uso criativo de recursos de tecnologia musical. E toda vez que eu vejo histórias que giram em torno dessa relação entre música e tecnologia, isso realmente me comove. Porque olha que legal isso, a gente está falando sobre o surgimento de toda uma nova forma de música, impulsionada pura e simplesmente por uma inovação na forma de as pessoas consumirem música. Sem o surgimento do disco de vinil e dos sound systems, talvez essa nova forma de expressão nunca tivesse vindo à tona. Mais uma vez que a tecnologia está disponível, abrem-se as portas para que o seu uso seja subvertido e desague em algo tão gigante como hoje é o hip hop. Ou seja, uma inovação tecnológica que abre portas para um mundo de novas possibilidades criativas. E se você não acha isso muito legal, eu acho que você não tem coração. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só deixar nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e adeus!